Meus irmãos, boa noite. Nós damos início hoje a uma nova série de estudos, às terças-feiras, chamada Pecados do Lar. E hoje nós vamos começar com o estudo que foi intitulado Amor ao Dinheiro, entre a avareza e a má mordomia. Eu peço que os irmãos abram a palavra de Deus no texto de Mateus, no capítulo 6. Nós faremos a leitura dos versos 19 até o verso 21. Mateus 6, 19 a 21, então. O texto diz assim: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Vamos orar? Santo e maravilhoso Deus, nós te agradecemos, Pai, por mais uma vez podermos aprender de Ti e da Tua palavra, Senhor. Abra os nossos olhos para que nós contemplemos as maravilhas da Tua lei e nos ensina, Senhor, nessa noite, acerca desse tema, que é um tema tão importante e, como nós veremos, é um tema largamente tratado pelas Escrituras Sagradas. Nos instrui, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pois bem, a economia é uma ciência que lida com a alocação, de recursos escassos. Ela parte do dado da realidade de que os nossos recursos eles são limitados e de que nós precisamos tomar as melhores decisões possíveis no que diz respeito a sobre como nós iremos aplicá-los. No dia a dia, nós nos envolvemos com isso diretamente e percebemos a realidade profunda de que nós temos recursos limitados. Nós temos orçamentos que nem sempre fecham, viagens que nós desejamos fazer e dificilmente podemos, roupas que queremos comprar, utensílios que tentamos adquirir, mas o limite do cartão ele estoura, ou senão o saldo no banco ele termina. E nisso tudo a confusão em nosso coração cresce, nossos conflitos se intensificam e dificilmente esses conflitos eles ficam restritos ao nosso relacionamento com Deus, respingando sempre como um ácido corrosivo em nossas relações com o próximo, e especialmente com aqueles que são mais próximos de nós. Os nossos familiares, os nossos pais, os pais e filhos, na relação pai e filho, na relação entre marido e esposa, genros e sogros. Esse tema do dinheiro, então, envolve muitos conflitos, como a gente bem sabe. Tiago ele levanta a seguinte pergunta em Tiago capítulo 4, nos versos 1 a 3. Ele começa dizendo: De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Tiago ele sabia do que ele estava falando, não é mesmo? O nosso coração dele procedem as fontes de vida. É o que diz o sábio lá em Provérbios, no capítulo 4, no verso 23. Mas é também do nosso coração que, para aqueles que têm os olhos maus, procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. O nosso coração ele é enganoso mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Não é isso que Jeremias pergunta, em Jeremias capítulo 17, verso 9? Mas por qual razão, no estudo sobre amor ao dinheiro, eu estou falando sobre isso? Ora, se você observou bem o texto que nós lemos no início, lá fala que o problema relacionado à riqueza, o problema sobre a avareza ou desperdício dos bens, o problema sobre o nosso tesouro, ele é um problema do coração. Ou, como diz o título do nosso estudo, que faz uma referência imediata ao texto de 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10, a questão ela diz respeito a quem amamos. Nós amamos ao dinheiro ou nós amamos a Deus? Onde está o tesouro, aí estará também o teu coração. Agostinho ele dizia que aquilo que nós tememos perder é aquilo que nós amamos. Grave isso. Aquilo que você teme perder é aquilo que você ama. O que temos amado? O maior dos mandamentos é amar a Deus acima de todas as coisas. Apenas tendo como base o amor a Deus, nós podemos amar adequadamente os bens que Deus nos deu. Caso contrário, quando nós amamos as riquezas como se fosse Deus, e essa riqueza não precisa ser grande, ela não precisa ser significativa, até porque todos nós desfrutamos em nossa pobreza de algum tipo de riqueza. Pois bem, mas quando nós amamos então
as riquezas como se elas fossem Deus, ou o dinheiro como sendo Deus, toda a nossa vida ela passa a ser desregulada. Todos os nossos amores são distorcidos e nós experimentaremos em nossas relações na horizontalidade sérios problemas. Nós só poderemos amar bem aquilo que Deus nos deu se nós amarmos primeiro aquele que nos dá tudo que nós temos. Esse é exatamente um dos pecados presentes em nossos lares. Esse é um dos pecados que marcam a nossa vida, né? Mesmo quando solteiros ou quando casados. A questão do amor ao dinheiro, a questão do dinheiro, do trabalho, e tudo que está envolvido nisso, que a gente vai discutir hoje, é algo que marca, é marcante como um pecado presente na vida da maioria das pessoas. Afinal, como que nós temos lidado com os bens que nós temos? E o que falar sobre o nosso trabalho? E sobre a nossa administração do tempo? Será que na ânsia por acumular, nós temos descuidado da nossa necessidade de ajudar uns aos outros? Será que no nosso desejo por usufruir do nosso trabalho, nós temos planejado mal e nós não temos feito nenhum tipo de poupança? Será que no interesse de dar do bom e do melhor para os nossos filhos, nós temos negligenciado outras de nossas responsabilidades para com eles? Ou será que por não termos, né, como alguns, sequer um pinto para alimentar, né, nós estamos desperdiçando os recursos escassos que Deus nos deu, mesmo em nossa solteirice, quando nós estamos dentro da casa dos nossos pais e temos poucas despesas? Será que o meu dinheiro ele serve ao Senhor? Será que eu uso ele para a glória de Deus e assim eu acumulo tesouros no céu? Ou ele serve a mim mesmo, aos meus interesses egoístas? Ele serve unicamente a acumular bens na terra. Será que é para isso que ele tem servido? Pois bem, no nosso estudo de hoje, eu pretendo passear rapidamente em 3 temas que estão diretamente relacionados com essa questão toda. Primeiro nós falaremos sobre o amor ao trabalho. Depois nós falaremos sobre o amor ao próximo. E por fim, nós trataremos sobre o amor ao dinheiro. Que Deus nos abençoe nessa caminhada. Vamos começar falando do amor ao trabalho. Há quem pense que trabalhar é uma consequência do pecado, algo posterior à queda, uma maldição decorrente da nossa desobediência. Os que pensam assim apelam ao texto de Gênesis capítulo 3, verso 19, quando Deus, proferindo uma sentença sobre Adão, disse: "No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás." Entretanto, essa análise negativa do trabalho ignora algo que já havia sido dado ao homem e que, usualmente, nós chamamos de mandato cultural. Em Gênesis, no capítulo 1, nós já percebemos que os animais e a terra foram colocados debaixo da administração, debaixo do cuidado do homem. Isso fica mais claro em Gênesis capítulo 2, verso 15, quando o texto bíblico afirma: "Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar." Logo em seguida, no texto bíblico, nós vemos parte da labuta pré-queda do homem, quando o homem ele dá nome a todos os animais. Então, a raça humana ela foi colocada, né, Adão e Eva ali foram colocados no belo e imaculado jardim divino com a missão de o transformar em uma cidade celestial através do seu trabalho e do trabalho de sua descendência, que seria fiel ao Senhor. Mas nós caímos em Adão. Adão caiu e nós caímos nele. E com a queda de Adão, a terra foi sim amaldiçoada. E ela passou a produzir cardos e abrolhos. De tal forma que o homem passaria a ter muito mais fadiga em seu trabalho de prover para si e sua família. Nisso, o nosso trabalho se tornou mais penoso. E mesmo hoje, milênios e milênios depois, com uma tecnologia muito mais avançada, segue sendo difícil sustentar a nossa casa. E o trabalho tem, tantas vezes, um gosto amargo ao paladar. Em Cristo, mesmo em um mundo quebrado, servos e senhores, patrões e empregados, pessoas de todas as classes, podem, como diz o apóstolo Paulo lá em Efésios, no capítulo 6, entre os versos 5 e 9, eles podem servir uns aos outros de maneira que agrade ao Senhor, com um bom coração e com a esperança de que havemos de colher os bons frutos das obras de nossas mãos. Então, em virtude da obra de Cristo, é possível que patrões e empregados, servos e senhores, trabalhem para glorificar e honrar a Deus e para servir uns aos outros. Tá, mas como que a gente faz isso? Como viver
em conformidade com essa realidade que o apóstolo Paulo nos apresenta. Qual é a vontade de Deus em relação ao trabalho. Esse é um tema muito discutido nas Escrituras Sagradas. Né? Mas, primeiramente, nós precisamos entender a necessidade de que nós devemos amar ao nosso trabalho como trabalho e não como Deus. E para ajudar a gente nessa tarefa, eu pretendo fazer algumas breves colocações sobre o trabalho. Né? Vou apresentar 6 pontos relativos ao trabalho, pensado a partir de uma visão bíblica cristã. O primeiro deles que a gente precisa lembrar é que trabalhar é servir. E é algo em si digno diante do Senhor. Né? Então, trabalhar é servir e há uma dignidade no trabalho em si diante do Senhor quando feito com fidelidade. A própria palavra trabalho no hebraico, ela significa serviço. Ao trabalharmos, nós estamos servindo a Deus e ao próximo, manifestando de forma concreta os 2 maiores mandamentos. A realidade é que todos nós trabalhamos, homens, mulheres, crianças, pessoas mais jovens, pessoas mais velhas. Ao desempenharmos nossas vocações nas diversas esferas, né, quando nós cuidamos da nossa casa, quando saímos para desenvolver uma função remunerada, ou desenvolvemos essa função remunerada na nossa casa, quando nós arrumamos até mesmo a nossa cama ou lavamos uma louça, nós estamos realizando uma tarefa, um trabalho que pode e deve ser feito para servir o próximo e para a honra e glória de Deus. Nisso, inclusive, nós lembramos do próprio Cristo, falando que o nosso Pai, lá em João capítulo 5, verso 17, ele diz, né, nosso pai trabalha até agora, e eu também. Então o próprio Cristo estava trabalhando, ele veio com uma missão, e ele viveu para cumprir essa sua missão. Trabalhar é servir, é cumprir o mandato que Deus nos deu de dominar a terra, guardando-a e cultivando-a. E aqui não estou falando de alguma classe específica ou destacada de trabalho, como se fosse, por exemplo, mais digno ser médico do que ser gari. É exatamente o contrário. Quando nós entendemos que trabalhar é servir, nós ressignificamos todos os trabalhos lícitos e morais, de tal modo que é possível honrarmos a Deus, arrumando sapatos, servindo mesas, operando cérebros ou pregando do púlpito. Da mesma forma, é possível desonrar a Deus em qualquer uma dessas funções. Todos os trabalhos lícitos e morais são dignos diante do Senhor. Isso nos possibilita fugir de uma mentalidade que é muito forte no Brasil, que é a mentalidade de desvalorizar certas áreas de serviço em detrimento de outras. Nós vemos muito isso em pessoas, sejam mais jovens ou mais velhas, que consideram dadas funções como estando abaixo da sua dignidade pessoal. Muitas pessoas que, mesmo estando desempregadas, manifestam seu orgulho ao achar que não devem fazer uma coisa ou outra, lícita e moral, porque essa função não é tão importante. Não, a gente precisa se lembrar que o trabalhador ele é digno do seu salário, né, como está em 1 Timóteo 5,8. E qualquer trabalhador é digno do seu trabalho, seja lá qual for o seu trabalho. Não é desonroso trabalhar honesta e diligentemente para o sustento da nossa família. Muito pelo contrário, nós devemos fazer isso. Nós devemos trabalhar para sustentar, para servir. Nós devemos trabalhar. Essa é parte do nosso chamado, desde a criação. Não é uma consequência da queda. E a gente tem que fazer isso até pelo seguinte fato, né, que é a segunda observação sobre o trabalho que eu quero fazer. Nós devemos trabalhar porque a Bíblia nos mostra que aquele que não trabalha não deve comer. O apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 10, ele ordenou o seguinte: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Nesse texto, o apóstolo Paulo está condenando aqueles homens, aquelas pessoas que, podendo servir com os seus dons, preferem agir de outra maneira. Esses homens, ao invés de comer do pão que vem do suor do rosto, eles comerão do mirrado pão da sua preguiça. Eles passarão fome e passarão necessidade como consequência de uma vida oposta ao ideal bíblico de trabalho diligente. Essa verdade ela nos aponta e nos lembra também o texto de Provérbios, lá no capítulo 6, entre os versos 6 a 11. Uma passagem bastante conhecida, em que o sábio ele faz um contraste entre a formiga e o preguiçoso. Enquanto a formiga trabalha voluntariamente, com consistência e com disciplina para juntar o seu mantimento, né, para garantir a sua manutenção, o preguiçoso ele fica deitado, ele dorme, ele desfruta de sua preguiça, ele cruza os braços, ele se acomoda. O que ele não percebe
é que sobrevirá sua pobreza como um ladrão e a sua necessidade como um homem armado. A sonolência, diz o sábio em Provérbios 23, 21, vestirá de trapos o homem. Ora, essa é uma advertência muito atual. Como veremos, a crítica que eu estou fazendo aqui não é uma crítica ao descanso, mas é exatamente uma crítica à falta de percepção da necessidade que nós temos de trabalhar para que nós possamos viver, para que nós possamos beber, para que nós possamos nos alimentar. A assídia, a preguiça, a sonolência, a falta do desejo de trabalhar, a falta do desejo de servir, de se gastar em prol da sua manutenção e em prol da manutenção de outras pessoas, essa ausência de disposição é algo extremamente pecaminoso. E tem consequências reais, sérias. Mesmo a inação, a preguiça, ela vai frutificar. O problema são os frutos que ela dará. Você tem sido assim? Como que você gasta a maior parte do seu tempo? As redes sociais, o entretenimento de massa, tem sido para você uma espécie de sonolência? O fruto da preguiça é a pobreza. O que não quer dizer que toda a pobreza advém de preguiça. Mas nós também não podemos negligenciar que há muitos em nosso meio que, tendo os braços fortes e a saúde intacta, têm preferido pestanejar, têm preferido dormir ou gastar seus dias em distrações, ao invés de servir, ao invés de labutar. Lembre-se do mandamento: 6 dias trabalharás. E lembre-se do que Deus falou a Adão: do suor do teu rosto comerás. E assim nós chegamos a um terceiro ponto. Se é necessário que todos trabalhemos e o trabalho não se restringe ao trabalho remunerado, há uma verdade bíblica, que não é uma verdade muito bem aceita na nossa cultura, mas é uma verdade que precisa ser reafirmada em nossos dias. A responsabilidade primária, principal, do sustento e provisão no lar, ela é do homem. Nós já comentamos sobre Gênesis capítulo 3, 18 e 19. Né? Lá Deus está falando com Adão. A Adão foi dada a ordem de trabalhar para prover o pão. O apóstolo Paulo, em Efésios no capítulo 5, verso 29, ele vai fazer uma comparação demonstrando como, assim como Cristo alimenta e cuida da igreja, o homem ele cuida da sua esposa e a alimenta, ele se sacrifica por ela. E uma das formas de fazer isso é exatamente garantindo a sua manutenção. Então, homens, né, vocês são casados, é dever de vocês cuidar da sua esposa, é dever de você se sacrificar pela sua esposa, é dever de você garantir que não falte pão na sua mesa. Os homens solteiros eles precisam estar preparados para isso. Eles precisam se preparar para isso caso sejam chamados para o casamento. E mesmo se não forem chamados para o casamento, lembre-se que o apóstolo Paulo ele vai dizer que a vantagem dos solteiros em relação aos casados é que eles têm mais tempo para se dedicar ao Senhor. Então você vê que não tem nenhum tipo de chamado a descansar mais porque você é solteiro, não. Aproveite o tempo e aproveite o seu foco maior em coisas específicas para trabalhar mais diligentemente. Você precisa entender que grande parte da sua vida será dedicada à manutenção das necessidades físicas e espirituais dos seus familiares. Provavelmente você perderá muito tempo de um hobby, de coisas assim que você poderia estar fazendo, para que você garanta que você está cumprindo o seu papel de prover, de proteger e de pastorear a sua família. Isso não significa que a mulher não trabalha, ou que não é possível existirem momentos em que a esposa seja a principal provedora financeira do lar. Existem muitos cenários em que isso acontece, seja por uma decisão do casal, por tempo limitado, com algum propósito específico, seja por algum imprevisto, intercorrência, algum acidente, seja até mesmo por um desemprego que acomete um dos dois e o outro tem uma vocação que o possibilita trabalhar durante um período para a manutenção do lar. Por exemplo, eu lembro da Edith Schaefer, né, no livro Celebração do Casamento, ela nos conta que quando o Francis Schaeffer estava no seminário, ele não podia trabalhar de forma remunerada. Por isso, o que acontecia é que ela segurava as pontas nesse aspecto financeiro. Né? Então, o fato do homem ser o principal provedor, ou de ser o responsável pela provisão, não significa que a mulher não pode trabalhar. Então, assim, o fato é que a liderança e o dever de provisão são a responsabilidade primária do marido. Isso não vai significar que ele vai cumprir essa responsabilidade desconsiderando o papel de sua esposa.
o papel da auxiliadora idônea que Deus lhe deu. O marido cristão, ele confia em sua esposa também no âmbito econômico. Nós vemos isso lá em Provérbios, no capítulo 31, né, que fala sobre a mulher virtuosa. Se você olhar dos versos 11 até o verso 16, você vai perceber como a mulher virtuosa, ela tem um marido cujo coração confia nela. Você vai perceber também que a mulher virtuosa ali, ela trabalha diligentemente, inclusive investindo em imóveis e desenvolvendo atividades que geram lucro financeiro. Ou, como diz o texto, ela examina uma propriedade e adquire-a. Ela planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. E essa confiança mútua, né, essa confiança mútua que nós vemos no texto de Provérbios 31, é um espelho da realidade criacional de que marido e mulher são uma única carne, inclusive no aspecto econômico. Algo muito comum no meio secular, mas que não faz sentido numa visão cristã, é a ideia de marido e esposa terem o seu dinheiro separado, como se a união deles englobasse todas as outras áreas, mas não o bolso, não o aspecto financeiro. Né? Então você diz, você paga uma conta, eu pago outra conta. Você está precisando de dinheiro? Não, eu te empresto. Uma vez que vem, tu me devolve, porque aí eu vou precisar. Então isso numa relação de casamento, num casal, que a Bíblia diz que são uma só carne, isso não faz sentido. A unidade do casal, ela é uma unidade total em todos os aspectos da vida. A família, ela é uma unidade econômica. Um marido sábio, inclusive, percebendo que a sua esposa tem mais jeito com as contas, que ela é mais cuidadosa em relação a isso, vai deixar a cargo dela a administração desse ponto, inclusive louvando-a, reconhecendo o seu papel central no bom andamento do lar. Uma mulher sábia, ainda que ganhe mais e que seja melhor administradora, nunca o fará na tentativa de dominar sobre o seu marido. Pelo contrário, fará isso lembrando-se de que está servindo a sua família e servindo ao Senhor. Ambos trabalharão, ambos servirão, ambos cumprirão as vocações que Deus lhes deu e usarão com sabedoria seus dons e recursos. Um quarto princípio bíblico sobre o trabalho é o seguinte: trabalhe tranquila e diligentemente, não como quem quer ser rico, mas para ter o necessário. Em uma época hedonista e materialista, né? Em uma época que com um cartão de crédito e dinheiro no bolso nós temos acesso a tantos bens, em uma época consumista e que eleva a nossa soberba dos olhos ao patamar de normalidade, expondo para nós as benesses da riqueza, esse princípio bíblico ele deve ecoar mais forte. Muitas e muitas famílias têm sacrificado seu tempo juntos, sua saúde física, a saúde do casamento. Muitas famílias têm terceirizado toda a criação de seus filhos em prol de uma busca desenfreada por riqueza ou por um suposto conforto, né? Um tipo de estabilidade. Como se fosse encontrar tudo isso através do seu trabalho, do esforço das suas mãos. O sábio ele nos alerta, em Provérbios, no capítulo 23, nos versos 4 a 7, o seguinte: não te fatigues para seres rico. Não apliques nisso a tua inteligência. Porventura, fitarás os olhos naquilo que não é nada? Pois, certamente, a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus. Não comas o pão do invejoso, nem cobices os seus delicados manjares. Não é que a riqueza em si seja mal, ou que o desejo de prosperar financeiramente seja necessariamente um desejo pecaminoso. Mas a questão é que a riqueza não deve ser tratada como um fim em si mesmo. Não deve ser tratada como aquilo que é mais valioso. Leia o livro de Provérbios. Veja quantas advertências há ali. Olhe para o jovem rico. Olhe para o jovem rico para saber se você ama mais a Deus ou as riquezas. Mesmo as riquezas que você ainda não tem, mas que você sonha ter. Ouça a exortação do apóstolo Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versos 11 e 12. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais e a diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso e trabalhar com as próprias mãos. Trabalhe diligentemente com as próprias mãos, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora, e de nada venhais a precisar. Trabalhe tranquilamente. Ouça também o pedido que o sábio faz ao Senhor. Lá em Provérbios, no capítulo 30, no verso 8 e 9, olha o que o sábio pede ao Senhor. 2 coisas te peço. Não mais negues, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira.
não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Olha o vínculo que o sábio, que ele faz nesse texto, entre a fartura e a negação do Senhor. Não é isso similar às advertências que nós vemos, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 6, versos 10 até o verso 12, quando o Senhor, o povo de Israel entra na terra prometida e o Senhor está falando para ele, olha, quando eu der a terra que prometi a seus pais, e vocês se fartarem nas vinhas que não plantaram, estiverem morando em casas que não construíram e bebendo de poços que não cavaram, não se esqueçam do Senhor e dos seus estatutos para se curvar perante os deuses daquela terra. Ademais, meus irmãos, nesse ponto, por mais surpreendente que pareça, existem muitas coisas melhores do que ser rico. Olha o que a Bíblia fala. É melhor nós termos a salvação do que riquezas. Provérbios 11:4 diz, as riquezas de nada aproveitam no dia da ira, mas a justiça livra da morte. O texto de Provérbios ensina ainda que é melhor manter a nossa integridade do que ser rico. Provérbios 28:6 diz, melhor é o pobre que anda na sua integridade do que o perverso nos seus caminhos, ainda que seja rico. É melhor também, meus irmãos, olhar para o nosso lado e vermos uma boa esposa, uma auxiliadora idônea. Provérbios 19:14 diz, a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. É melhor também ter sabedoria do que ser rico. Provérbios 8:19, que é um texto onde a sabedoria está falando, a sabedoria diz o seguinte, melhor é o meu fruto, o fruto da sabedoria, do que o ouro refinado, e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Então, seu dinheiro está rendendo 20% ao ano, graças a Deus, coisa boa. Mas saiba que o rendimento da sabedoria é melhor do que o rendimento do nosso dinheiro. É melhor também, meus irmãos, preservar a nossa honra e reputação do que alcançar riquezas. Provérbios 22:1 diz, mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. E o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. Do que vale ter as coisas, lutar pelas coisas a qualquer custo e ter assim um nome sujo na praça, entre os nossos amigos e os nossos familiares. É melhor preservar a honra e a reputação do que alcançar riquezas. Meus irmãos, quantos e quantos hoje sacrificam seu relacionamento com Deus, sua integridade, sua família, sua honra e sua reputação no altar idólatra de Mamon? Nós temos feito isso? Ora, isso não significa que ser rico é em si ruim. Pelo contrário, e aqui eu chego na quinta verdade relacionada ao trabalho e à riqueza aqui que eu estou tratando. Pode ser que você fique rico. Pode ser que você fique rico através do seu trabalho diligente. Ser rico é uma bênção do Senhor, é uma dádiva do Senhor, é algo que Deus dá. Em Provérbios, no capítulo 8, a partir do verso 17, novamente esse texto que está falando sobre que a sabedoria está falando, olha só o que a sabedoria diz. Ela diz o seguinte, eu, a sabedoria, amo os que me amam. Os que me procuram me acham. Riquezas e honra estão comigo, bens duráveis e justiça, para dotar de bens os que me amam e lhes encher os tesouros. Ou leia Provérbios, capítulo 10, verso 22, que vai dizer, a bênção do Senhor enriquece, e com ela ele não traz desgosto. A questão então aqui não é meramente ser rico ou não, mas tem a ver com o nosso amor à riqueza, que ele se demonstra quando a gente sacrifica toda a nossa vida no altar dela. E por fim, algo fundamental na ética cristã do trabalho é que é necessário você descansar. Então, descanse. Lembre-se que o que você tem é dado para você. É aquilo que você tem, você recebeu, foi dado para você. Enquanto ecoa diariamente nos seus ouvidos a verdade de que toda boa obra e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, não se esqueça de pedir, de clamar ao Senhor dia após dia, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Na certeza de que o nosso Pai Celeste, ele sabe do que nós necessitamos, não andemos ansiosos por coisa alguma. Antes, descansemos na realidade de que aos seus, Deus dá enquanto dormem. De tal maneira que sem o cuidado providencial de Deus, é inútil
lembre-se, Salmo 127, 1 e 2. Sem o cuidado providencial de Deus, é inútil se levantar de madrugada, repousar tarde. É inútil e pecaminoso trabalhar de domingo a domingo, sem descanso. É inútil pensar que nós comeremos o pão exclusivamente do esforço de nossas mãos. Aos seus, ele dá enquanto dormem. Lembre-se do mandato criacional. Né? Lembre-se de como Deus estruturou o mundo, de como ele estruturou a realidade. Lembre-se de Gênesis capítulo 2, verso 2, que diz que quando Deus terminou a sua obra, e havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. Deus descansou e ele nos deixou isso por padrão, por mandamento. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Êxodo capítulo 20, verso 8 e 9. Em toda a Escritura, nós vemos esse padrão de descanso. Não só para pessoas, mas para os animais, para campos, para toda a terra. Quando nós descansamos, nós demonstramos a nossa confiança em Deus. Quando nós cremos que será o trabalho de nossas mãos que nos manterá, nós também revelamos a nossa fé em nós mesmos. E isso é uma tolice. A provisão diária que você tem, o pão na sua mesa, é resposta de suas orações. É a ação de uma pessoa. Acima de tudo, é a ação de uma pessoa. É a ação do nosso Deus. Nós não vivemos num universo impessoal, em que nós podemos rastrear que o pão da nossa mesa é mero fruto do trabalho de nossas mãos e do padeiro. Como se Deus não existisse. Como se bastasse ir na Fribal ou em qualquer outra padaria comprar um pão. Não, nosso universo ele é pessoal. Existe uma pessoa que responde ativamente às nossas orações dia após dia e que coloca o pão em nossa mesa, que é o Senhor. Por isso, descanse, confie e não se esqueça de quem te alimenta. Não se esqueça de quem te dá a riqueza, de quem te dá os teus bens. É o Senhor. Não é uma mera prática religiosa, vazia e sem sentido orar antes de comer. Não, não é bobagem agradecer pelo alimento. Não é tolo agradecer pelos bens materiais. Nada disso. Isso é um reconhecimento de quem é que nos alimenta. Edith Schaeffer, no livro Celebração do Casamento, ela diz o seguinte: a família deve orar em conjunto para pedir a provisão do Senhor para o aluguel, o material ou a mensalidade escolar, roupas, chuteiras novas ou um carro novo quando o velho estiver se acabando. As crianças devem crescer orando pelas coisas materiais como uma parte natural da vida e não como um último recurso. Então, meus irmãos, encerrando essa primeira parte do nosso estudo, toda a ética cristã do trabalho começa e termina em Deus. Nós trabalhamos para servir a Deus e ao próximo, em obediência aos 2 maiores mandamentos. Nós descansamos na certeza que Deus nos sustenta. Nós acumulamos riquezas na terra como bênção do Senhor, não como o fim último do nosso trabalho. Porque o fim último do nosso trabalho, assim como o fim último da nossa vida, é honrar e glorificar o Senhor e ter prazer nele. E assim nós partimos para o nosso segundo ponto. E ele diz respeito não só a nós, mas ele diz respeito exatamente ao próximo. Então nós falamos sobre o amor ao trabalho e agora nós vamos falar sobre o amor ao próximo. Ou, dizendo isso de outra forma, o ponto aqui é que o nosso trabalho não é só para nós. James Perry, no livro Quando o Dinheiro Acaba, é um livreto pela editora Fiel, muito bom, ele diz o seguinte: o alvo principal do nosso trabalho é ter alguma coisa para compartilhar com os outros. O dinheiro que Deus nos concede como fruto do nosso trabalho é dado para que possamos amar nosso próximo como amamos a nós mesmos. Trabalhamos duro não somente para prover para nós mesmos e nossos dependentes, mas também para ajudar o fraco, o perdido e o necessitado. Ele faz uma referência aqui a Atos, capítulo 20, 34 e 35. E isso faz de nosso trabalho verdadeiramente um trabalho de amor. O que você acha dessa citação? Ela soa escandalosa para você, estranha? Você levantou a sobrancelha assim? Ou você acha que é isso mesmo, que não tem nada demais essa citação? Quando você trabalha, para quem você trabalha? E de quem são os frutos do seu trabalho? Uma das tentações de nossa época, um dos seus pecados, é exatamente o individualismo,
que exacerba a nossa natural tendência de idolatrar a nós mesmos, de nos colocar no centro do universo. E isso impacta diretamente a forma como nós usamos o dinheiro que nós temos, a forma como nós usamos nossos bens e também a forma como nós nos relacionamos com o próximo. Parece que enquanto o relacionamento com o outro é confortável, não gera custos, né, não é custoso, sejam custos financeiros, emocionais, custo de tempo ou de outras naturezas, enquanto o relacionamento é assim, confortável para mim, nós estamos dentro. Mas quando a maré vira, nós somos o primeiro a abandonar o barco. Nós precisamos resgatar um aspecto da ética cristã no trato com o dinheiro e com o trabalho. Um aspecto aqui que a gente pode chamar de uma espécie de caridade privada. Né? Em contraposição ao que nós vemos hoje tantas vezes, que de certa forma até adormece o nosso coração, que é a caridade pública, né? Se é que a gente pode dar esse nome. Para a vergonha de muitos de nós e também de muitas de nossas igrejas, nós temos delegado uma função que é nossa para um ente cujo dever central não é esse. Muitos estranham, né, ao ver o relato da igreja primitiva compartilhando voluntariamente seus bens, exatamente por nós termos abdicado do uso do nosso dinheiro para beneficiar outras pessoas. Afinal, de quem é o nosso dinheiro? O Doma, né, Jochen Doma, no livro Os 10 Mandamentos, ele diz o seguinte: ninguém é proprietário em um sentido absoluto, com absoluta soberania. Somente Deus é proprietário nesse sentido. Doma aqui ele não está negando o princípio bíblico da propriedade privada, né, que é um dos pressupostos e decorrências básicas do oitavo mandamento, que é o que diz não furtarás. Mas ele está atestando o fato óbvio de que existe um que é o Senhor sobre tudo e sobre todos. Que existe um que governa e reina sobre o universo. O Criador e o sustentador de toda a existência. Aquele que detém a propriedade absoluta de todas as coisas. E que, sendo assim, pode distribuí-las na temporalidade, no tempo e espaço, de acordo com o seu querer. Reconhecer que Deus é o proprietário implica que nós somos os mordomos daquilo que nós temos. Nós somos depositários de bens do Senhor. Nós estamos em posse provisória daquilo que em um sentido absoluto pertence a Deus. Por isso nós precisamos seguir as normas do Senhor sobre como usarmos como nós vamos usar os nossos bens, os bens que Ele nos deu para que nós administrássemos. Lembrando que disso nós prestaremos conta. É interessante que pensemos na questão sobre de quem é o nosso dinheiro a partir do oitavo mandamento. Em Efésios, no capítulo 4, no verso 28, o apóstolo Paulo nos apresenta um aspecto positivo relacionado ao oitavo mandamento. Olha o que ele diz para aquele que furtava, né? Aquele que quebrava o oitavo mandamento. Aquele que furtava, não furte mais. Então, abandone o pecado do furto. Mas olha o lado positivo. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. É uma decorrência do oitavo mandamento que o que nós produzimos também sirva para auxiliar aos pobres, aos miseráveis que estão entre nós. Você lembra do pedido do sábio em Provérbios, no capítulo 30, verso 9, que nós já citamos? Ele não queria nem a riqueza e nem a pobreza. Por qual motivo ele não queria a pobreza? Ele fala o seguinte: ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Ele não quer a pobreza para que ele não seja tentado a quebrar o oitavo mandamento e que de fato o quebre e assim desonre a Deus. Então é nosso dever ajudar aqueles que estão em nossa proximidade a terem com o que se manter e não sejam então tentados a furtar. Esse princípio ele está embutido em diversos deveres que foram dados para o povo de Israel, em textos como Êxodo capítulo 23, verso 11, Levítico capítulo 19, verso 10, Levítico capítulo 23, verso 22. Nesses textos, se você abrir eles e conferir, nós vemos Deus instruindo o seu povo a deixar a terra descansar 1 ano após 6 anos de produção. Qual que era um dos motivos para isso? Era para que os pobres achassem o que comer. Nós vemos que nas plantações, as espigas que caíam durante a colheita não deveriam ser recolhidas, mas deixadas para que os pobres dela comessem. Vocês lembram de Ruth, da história de Ruth? É uma aplicação desse texto. Esse princípio, então, vai significar para a gente que nós devemos abrir mão de parte dos nossos ganhos em prol dos necessitados.
daqueles que carecem de bens que sobejam em nossas casas. Não é sem motivo que o apóstolo Paulo, ele afirma lá em Gálatas, capítulo 6, verso 10. E lá ele diz o seguinte: por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. É verdade que a nossa prioridade é os da família da fé, mas o chamado é para que nós façamos bem a todos, enquanto tivermos a oportunidade. Sempre haverá pobre entre nós. Por isso, nós não devemos endurecer o nosso coração e nem fechar a mão ao nosso irmão pobre e necessitado. Antes, livremente e sem constrangimento imposto por outro, nós devemos nos sentir constrangidos pelo amor do Senhor, daquele que nos deu o que nós temos. E isso deve nos constrangir para que nós derramemos do nosso amor sobre os nossos irmãos e também sobre o que não são nossos irmãos, mas que precisam, que têm necessidades materiais que nós podemos suprir. Um último princípio bíblico nesse tópico do amor ao próximo é o de que, ao emprestarmos dinheiro ao necessitado, nós somos chamados a fazê-lo sem a cobrança de juros. Né? Então, isso está exposto lá em Deuteronômio, capítulo 23, verso 19. A teu irmão não emprestarás com juros. Então, ao nosso irmão nós não devemos emprestar com juros. Seja dinheiro, seja comida, ou qualquer coisa que é de costume se emprestar com juros. Isso é loucura? Tudo isso que eu falei é loucura para um mundo movido pelo amor ao dinheiro? Certamente é. Mas a sabedoria de Deus é loucura para o mundo. Mas para nós, isso decorre da percepção de que o nosso dinheiro ele não é apenas nosso. Tudo isso combate todo tipo de avareza em nosso meio, pois isso implica que nós devemos ser generosos. E Provérbios capítulo 11, verso 25 diz o seguinte: a alma generosa prosperará, e quem dá a beber será descedentado. Repare, meus irmãos, como tudo isso aponta de uma forma bela para o Evangelho. A nossa sede, ela foi saciada na cruz. E nós revelamos no tempo, na nossa vida diária, nós revelamos essa realidade quando nós também matamos a sede daqueles ao nosso redor. Seja com a água imperecível que é Cristo, proclamado pelos nossos lábios, mas também com a água material, distribuída pelas nossas mãos, para refrigério do corpo daqueles que dela precisam. Isso aponta para o Evangelho, isso decorre do Evangelho. Nós devemos amar ao próximo e entender que o nosso dinheiro não é apenas nosso. Até porque a propriedade absoluta dele é do Senhor. E assim nós caminhamos para o nosso terceiro ponto, e também para o último ponto, que é falar exatamente sobre o amor ao dinheiro. O título do nosso estudo é retirado de uma passagem bastante conhecida, né? 1 Timóteo capítulo 6, verso 6 até o verso 13. Nós já tratamos ao longo do estudo de vários aspectos dessa passagem. Eu espero que você tenha percebido isso. Nós já falamos de vários itens estritamente relacionados com a questão do amor ao dinheiro. Nós já confrontamos isso à luz da Bíblia. Mas nós vamos tratar um pouco mais ainda sobre isso agora, de forma mais direcionada. 1 Timóteo, capítulo 6, de 6 a 13, diz o seguinte. Abra sua Bíblia para acompanhar. 1 Timóteo 6, de 6 a 13. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. O Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 141, ele coloca como um dos deveres decorrentes do 8º mandamento a frugalidade. Vários autores apontam como para Calvino a ética social do trabalho envolvia trabalho, poupança e frugalidade. A frugalidade, segundo Gerhard Voss, é o contrário do desperdício. E ela precisa ser considerada em contraste com um dos aspectos que a reforma veio combater, a opulência da Igreja Católica. Outro catecismo reformado, o catecismo de Heidelberg, afirma que Deus proíbe, no 8º mandamento, toda a avareza e todo o abuso e desperdício de suas dádivas. Pergunta de número 110.
A partir dessas ideias, e do que a gente vai falar também daqui a pouco, e daquilo que nós já tratamos no estudo, eu entendo, eu entendo o seguinte: a frugalidade cristã é a boa administração dos bens dados por Deus, sem avareza ou desperdício. Ela, a frugalidade, faz com que o cristão busque, através do trabalho diligente, viver uma vida tranquila, sem necessidade de auxílio externo, no sentido de outras pessoas auxiliando na sua manutenção. A frugalidade cristã ainda conduz o cristão a poupar de forma disciplinada. Uma vida frugal nos possibilita servir ao nosso próximo, ser generoso para com os necessitados, e especialmente os da família da fé. E na raiz de uma vida frugal, nós temos um coração contente, satisfeito com aquilo que Deus deu e consciente de que prestará contas ao Senhor de todas as coisas. Agora eu vou abrir um pouco isso que eu falei agora, né? Então, o aspecto da boa administração dos nossos bens está estritamente relacionado com o que nós falamos no ponto anterior, sobre o auxílio ao próximo, né? A questão da mordomia. Aquilo que nós temos não é, em sentido absoluto, nosso, mas é do Senhor. Então, como mordomos, nós administramos em favor do interesse de outro, de Deus. E, como nos apontam as parábolas dos talentos, a parábola do administrador infiel e das minas, né, que está em Mateus 25, Lucas 16 e Lucas 19, haverá um dia em que nós prestaremos contas do que Deus colocou em nossas mãos. Nesse dia, como ele nos achará? Viver frugalmente, entretanto, não significa que nós não podemos desfrutar dos bens que Deus nos deu. Como Eclesiastes nos lembra, né, lá no capítulo 11, no verso 9, nós devemos nos regozijar, nos alegrar naquilo que Deus tem nos dado. Nós podemos encher o nosso coração com alegria em virtude das dádivas do Senhor, desfrutando das dádivas do Senhor, desfrutando daquilo que Deus tem nos garantido. Mas sempre lembrando que de todas as coisas Deus nos pedirá contas. Então, meus irmãos, há tempo de rir, há tempo de saltar de alegria, de falar, de amar, de desfrutar das coisas da terra, com sabedoria. Essa vida frugal, ela precisa se afastar da avareza. Ela precisa se afastar de, como diz lá em Mateus 6,19, ela precisa se afastar de acumular tesouro sobre a terra, onde a traça e onde ladrões escavam e roubam. Ela precisa ouvir a Cristo falando, né? Eu vou falar aqui do texto de Lucas capítulo 12. A vida frugal precisa se afastar da avareza, precisa ouvir a Cristo falando. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. O avaro, o avarento, é aquele que planeja tudo o que fará com suas riquezas e que diz: tenho em depósitos muitos bens para muitos anos. É aquele que diz: valeu a pena. Ele não diz isso com palavras, mas no seu coração. Valeu a pena os anos que gastei ignorando a minha família, que sacrifiquei meus amigos, que ocupei todo o meu tempo em perseguir as riquezas. Agora eu posso descansar, comer, beber, me regalar. Agora eu tenho segurança. Deus olha para o avaro, olha para o avarento e diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? O avaro, ele até ouve o Senhor Jesus dizendo: vai, vende teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e me segue. Mas sabe o que ele faz? Vai embora triste, pois ele é dono de muitas propriedades. O avarento se preocupa e teme muito mais aquilo que pode matar o corpo e ignora aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Uma vida marcada pela frugalidade foge da avareza, mas foge igualmente do desperdício. A Bíblia nos apresenta inúmeras causas de desperdício que a gente consegue facilmente ver no dia a dia. Ela nos fala, por exemplo, que a gula leva ao desperdício. Provérbios 23, 21 diz que o beberrão e o comilão caem em pobreza. A vadiagem nos leva ao desperdício. Provérbios 28, 19 diz que aquele que se ajunta a vadios se fartará de pobreza. A experiência sensual, o luxo, a opulência também causam um desperdício. Provérbios 21, 17 diz que quem ama os prazeres empobrecerá. Quem ama o vinho e o azeite jamais enriquecerá. O sono também nos leva ao desperdício.
Provérbios 20:13 diz: não ames o sono, para que não empobreças. E o sexo também pode nos conduzir ao desperdício. Provérbios 29:3 diz: o homem que ama a sabedoria alegra ao seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça os bens. Douglas Wilson, no livro Futuros Homens, tem um capítulo muito bom sobre esse tema, e lá ele diz assim: a razão de haver tanta pornografia na internet é porque há milhares de tolos com cartão de crédito que desejam pagar por algumas imagens na tela. É espantosa a facilidade com que o tolo se desfaz de seu dinheiro. O homem que exerce a mordomia cristã, então, não desperdiça os seus bens, nem vive em avareza, mas ele busca, assim, construir um patrimônio. Ele busca construir um patrimônio pelo menos por 2 motivos. Primeiro, para que ele viva sem depender de empréstimos de outro. E segundo, para que ele possa deixar herança para os seus filhos e netos. Quando nós pensamos em dívidas, meus irmãos, nós precisamos nos lembrar que nas Escrituras ter dívida é sinônimo de servidão. Assim como também na vida regular a gente consegue perceber essa sabedoria na prática. Ter dívida é sinônimo de servidão. Provérbios 22:7 afirma que o rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Nós devemos então buscar viver de tal maneira que não precisemos tomar empréstimos. Pelo contrário, para que nós possamos emprestar ao próximo. Por quê? Porque segundo a Escritura, quem empresta é abençoado. Provérbios 19:17 diz que quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Então, o homem que exerce a mordomia cristã não desperdiça seus bens, nem vive em avareza, mas busca construir um patrimônio para si, para que viva sem depender de empréstimo de outro, mas também para que ele possa deixar herança para os seus filhos. A herança deixada para os filhos e netos, que não decorra da avareza, por óbvio, a Bíblia diz que quem deixa essa herança para os seus filhos e netos, ele é um homem de bem. Então, Provérbios 13:22 diz que o homem de bem deixa a herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Mas, poxa, eu não tenho o suficiente para economizar. Eu não consigo ainda construir um patrimônio. Então, isso faz de mim um cristão de segunda... Eu já precisei tirar empréstimo e depender de uma outra pessoa. Isso faz de mim um cristão de segunda categoria? Claro que não. É verdade que existem situações onde você vai precisar de ajuda, e por isso existe toda uma provisão para isso. Por isso que a gente já falou no ponto anterior que a ética cristã implica que o nosso dinheiro não é só nosso, mas é também do nosso próximo. Então, além disso também, é verdade que muitos de nós têm apenas o suficiente para viver. E, graças a Deus por isso. Graças a Deus porque nós temos o suficiente para viver. Não há desonra em termos o suficiente para viver. Mas será que esse é o seu caso? Esse que é o ponto aqui. O ponto de confrontação aqui, em relação ao desperdício, é saber, será que esse é o seu caso? Ou em relação à avareza? Então, avalie o seu coração diante de Deus. Você precisa avaliar bem isso. O mesmo autor, aquele James C. Perry que eu citei, ele afirma no livro Quando o Dinheiro Acaba, que o seguinte, ele diz: você pode economizar se estiver disposto a deixar de lado sua definição de boa vida e se comprometer a viver dentro dos limites daquilo que Deus proveu em sua bondade para você. Anteriormente também, meus irmãos, eu afirmei que na raiz de uma vida frugal, nem avarenta, nem pródiga, nós temos um coração contente, satisfeito com aquilo que Deus tem dado. Vocês observaram como no texto de 1 Timóteo, capítulo 6, que nós lemos, Paulo fala 2 vezes sobre contentamento? Ele diz: grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. E além disso ele diz: tendo o que comer e com o que nos vestir, estejamos contentes. Paulo estava falando sobre algo que ele viveu, algo presente na sua história. Ou acaso você não lembra ele dizendo lá em Filipenses, no capítulo 4, no verso 11 até o verso 13, ele dizendo assim: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei ser humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome. Assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. O famoso verso 13, tudo posso naquele que me fortalece, não é uma frase de efeito para você colar no seu carro.
mas é uma revelação da verdade de que Paulo sabe que caindo ou levantando, ganhando ou perdendo, tendo comida na mesa ou passando fome, tendo dinheiro no banco ou necessitando do auxílio dos irmãos, ele encontra sua satisfação no Senhor, em quem não há mudança nem sombra de variação. E por que isso? Ora, porque ele sabe também que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ele sabe que se Deus não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Meus irmãos, a pobreza ou a riqueza não são em si estados superiores. Nós temos que andar contentes com aquilo que Deus nos deu. Seguindo tudo isso que eu tenho falado e muito mais que a Bíblia fala sobre isso. Eu estou apenas pincelando alguns aspectos de como a Bíblia lida com o dinheiro, com amor ao próximo e também com o nosso trabalho. Existe toda uma ética cristã sobre como viver nesse mundo, como trabalhar, como lidar com nossas finanças, sobre como cuidar do próximo. Para a gente concluir, a gente precisa fazer uma última pergunta, né? Quando nós falamos de trabalho, de riquezas, de bens, né, de como nós viveremos, o que é o mais importante? O mais importante é saber o que é que você tem amado. Ou melhor, a quem você tem amado. Não é sem motivo que o apóstolo Paulo vai afirmar que o amor ao dinheiro, e não o dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então eu quero terminar fazendo algumas perguntas e alguns questionamentos. O que é que tem ocupado o seu pensamento? Em que você está gastando a sua vida? Em prol de quem você toma as suas decisões em relação ao trabalho, em relação ao dinheiro, em relação à alocação dos recursos escassos que Deus lhe deu? Quem tem se beneficiado dos dons e talentos que você tem? A quem você tem servido? A quem a sua conta bancária tem servido? Como a sua família tem vivido essas realidades que a gente tratou hoje? Vocês têm vivido isso da forma como a Bíblia ensina? Ou têm vivido conflito sobre conflito, problema sobre problema? Você tem buscado ajuda em relação a esse ponto? Você está disposto a buscar ajuda em relação a esse ponto? A quem, meus irmãos? Você, os seus bens, o seu trabalho, a quem tem servido? Em uma poesia chamada Envelhecendo, que é citada por Edith Schaefer no seu livro O que é uma Família, ela bota um trechinho que diz assim: em algum ponto de sua vida sobreveio uma escassez de futuro. Em algum ponto de sua vida sobreveio uma escassez de futuro. Essa poesia é do Steve Turner. Em algum ponto de sua vida sobreveio uma escassez de futuro. Nossa vida na Terra, a cada dia que passa, ela está se esvaindo. Ela está passando. Enquanto nós estamos aqui nos gastando, vivendo, não se enganem. Nós estamos vivendo em prol de alguém. Nós estamos aplicando os nossos bens em favor de alguém. Em favor de algo. Enquanto nós estamos aqui, todos os dias, nós temos acumulado para nós algum tipo de tesouro. Em troca, o nosso tempo ele mingua. Ele vai minguando diante de nós. E o nosso futuro vai ficando cada vez mais escasso. Só que isso é apenas uma parte da verdade. É a parte que deve tocar àqueles que têm desperdiçado a sua vida. Não se enganem, a morte ela está diante de vocês. Onde está o seu tesouro? Para nós, os que cremos, para nós que buscamos servir a Deus com todo o nosso ser, para nós que amamos ao Senhor acima de todas as coisas, a escassez do futuro aqui na terra deve ser vista à luz da riqueza que nós experimentaremos ao desfrutar dos tesouros que nós temos acumulado no céu, onde a traça e a ferrugem não alcançam. Tesouros imperecíveis. O que é mais importante, então? O mais importante é que amemos a Deus acima de todas as coisas e que isso tenha um reflexo no nosso amor ao próximo, que isso tenha reflexo no nosso trato com o dinheiro, que isso tenha reflexo no nosso zelo com o trabalho, em nossas relações familiares, no nosso cuidado com os necessitados. Encerrando, então, eu deixo a seguinte pergunta: você tem construído riquezas que perecem ou riquezas que durarão para sempre? Lembre-se, onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração.
Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Santo e bondoso Deus, Tu és misericordioso para conosco, Pai. Tu nos deixaste tantos ensinamentos, Senhor, valiosos e preciosos, que infelizmente nós temos abandonado, Senhor. Senhor, Tu tem nos dado tudo que nós temos, Senhor. Tudo é Teu, tudo pertence a Ti. E, Senhor, o Senhor nos deu o Seu próprio Filho para morrer em nosso lugar, para receber a penalidade do nosso pecado. O Senhor pagou a nossa dívida, uma dívida impagável, Pai. Pela Tua graça somente isso aconteceu, Senhor, pelo Teu amor. Pai, que nós possamos honrar a Ti na nossa administração do tempo que o Senhor nos deu, na nossa administração das riquezas que o Senhor nos deu, do trabalho que o Senhor nos deu. Que nós possamos amar a Ti e servir ao próximo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, assim nós encerramos nosso primeiro estudo, dessa nova série, Os Pecados do Lar. Acompanhem, orem por nós, orem um pelos outros, e que Deus nos abençoe, que a gente possa ter um tempo produtivo, refletindo sobre aspectos tão centrais à vida cristã como esses que estão propostos. Deus nos abençoe, tenha uma boa semana. Um grande abraço.